Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Métodos Matemáticos 1. A gente já viu o primeiro conteúdo, que era o conteúdo de cálculo vetorial. Agora nós vamos passar para o próximo parte do conteúdo, que é o conteúdo de equações diferenciais ordinárias. Então vamos aqui para a aula 1 de forma remota, tá certo? Testando agora esse novo modelo de aula. Okay? Então, bom, o nosso resumo da nossa aula de hoje vai ser equações diferenciais ordinárias, né, de segunda ordem, é isso que a gente vai ver, ok? A gente vai aqui, nesse curso, se prender às equações de segunda ordem, tá? Porque essas equações são mais comuns em física do que equações diferenciais de outras ordens, tá certo? Então a gente vai dar mais ênfase aqui às equações de segunda ordem. Tá? Essas equações diferenciais ordinárias, elas são lineares, né? Eu não coloquei o nome aqui, linear, tá certo? Mas esteja subentendido, já que todas as que a gente vai trabalhar vão ser lineares. As equações diferenciais ordinárias lineares, elas têm um método para se abordar todas, tá? Diferente das EDOs não lineares, a quais não tem um método geral para solucionar. Okay? Vocês já fizeram o curso de EDO, né? Aprenderam sobre métodos de solução de EDOs. Então aqui nós vamos nos concentrar mais no método de solução por séries, né? Que não foi abordado, né, no curso de EDO e que a gente vai precisar para a continuidade do curso, que vão ser as equações diferenciais parciais, tá certo? E a gente vai dar ênfase aqui no método de Frobenius, tá certo? Então, primeiro, vamos fazer aqui um resumo, tá? Uma revisão, na verdade, sobre EDOs lineares de segunda ordem, tá certo? Então, o que são, né, essas equações diferenciais lineares ordinárias, né? Certo? Então, são equações, né, que envolvem derivadas de segunda ordem. São equações lineares. O que é que isso significa? Que nós não temos produtos da função por ela mesma ou da função com as suas derivadas. Ok? A gente vai ver isso aí mais à frente. Okay? Bom, essas equações diferenciais de segunda ordem, elas têm uma importância grande na física, tá certo? A maior parte das equações diferenciais da física são equações de segunda ordem. Tá? Por que é que isso acontece? Por causa de uma espécie de princípio da inércia, tá? Aqui entre aspas, tá? Okay? Que esse princípio da inércia, ele vem dizer que as equações EDOs, né, de primeira ordem, elas não têm relevância física, tá? Porque elas sempre podem ser zeradas, né, solucionadas de forma trivial através de uma transformação de sistemas de coordenadas inerciais. Certo? Por exemplo, né, na lei de Newton, na mecânica, na verdade, a gente sabe que a derivada de primeira ordem, ela está associada à velocidade. Mas a velocidade, ela não tem um valor absoluto em física, né? A velocidade, ela é relativa ao observador. Então, a velocidade, ela sempre pode ser anulada, né, desde que ela seja constante, claro, né, através de uma transformação de sistemas de coordenadas. Então, as equações que são simplesmente de primeira ordem não trazem muita física. Então, por isso que elas não são muito exploradas, tá certo? No conteúdo de física. Por exemplo, né, a segunda lei de Newton, tá? Ela vai associar a física da coisa, a interação, que é a força, tá, com a derivada segunda da posição. Então, ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tá? Ou seja, a física das interações está associada à derivada segunda, não derivada primeira, de novo, né? Seguindo aqui o princípio da inércia. Certo?
Ou seja, na lei de Newton, nós temos a posição em função do tempo. E todas as derivadas que vão aparecer vão ser derivadas em relação ao tempo. Então, nós temos uma função, que é a posição, que só depende de uma variável, que é o tempo. Certo? Então, as derivadas são ordinárias. Né? Esses outros 3 exemplos que eu coloquei aqui, né? Equação de Maxwell do eletromagnetismo, gravitação newtoniana e dinâmica de fluidos e campos gerais, né? Essas equações normalmente são equações diferenciais parciais. Por quê? Porque elas estão falando sobre campos. Né? As equações de Maxwell estão falando sobre o campo eletromagnético. Né? A gravitação newtoniana está falando sobre o campo gravitacional. E a dinâmica de fluidos está falando sobre o campo de velocidades desse fluido. Tá? Que são quantidades que dependem tanto da posição no espaço quanto no tempo. Tá? Mas, né, nos casos em que esses campos dependem simplesmente de uma variável, essas equações se reduzem a EDOs. Por exemplo, as equações de Maxwell, num caso estático esfericamente simétrico. Ela só vai depender, então, da coordenada radial. Assim, a equação que governa esse campo se tornará uma EDO e não uma EDP, nesse caso. Ok? Mas essas equações, a gente vai trabalhar com elas de forma mais completa, né, quando a gente estiver estudando as EDPs. Ok? Bom, então aqui na equação 1, tá certo? Estou colocando a forma geral, tá certo? De uma EDO de segunda ordem. Tá? Então nós temos aqui os coeficientes, que são funções, tá, conhecidas, já dadas pela equação, né? Esses valores A, B, C e D têm que ser dados na equação, tá certo? E o que a gente quer resolver aqui, a função desconhecida, né? A solução dessa equação seria a função aqui y de x. Certo? A gente pode ver que a equação como um todo só depende de uma variável, a variável x. Tá certo? Então as derivadas são todas derivadas ordinárias. Então, claro, se a nossa equação é de segunda ordem, esse fator a de x não pode ser zero. Né? Se ele for zero, a nossa equação se torna uma equação somente de primeira ordem. Esse termo D, que aparece aqui, tá? Ele é o chamado termo inhomogêneo, certo? O não homogêneo, né? É ele que faz com que essa equação 1 aqui seja uma equação não homogênea. Por que ele é dito isso? Por que ele não é homogêneo? Porque ele é um termo que não é função de y. Tá? Não aparece a função y de x aqui. Tá? É o único termo que não tem esse y de x. Tá certo? Então ele é chamado de equação não homogênea. Na maior parte dos casos que a gente vai estar estudando aqui, tá certo? A gente vai estudar equações homogêneas. Então esse termo D, para a gente, na maioria dos casos, será igual a zero. Tá certo? Mas a forma completa de uma equação de segunda ordem é essa que está escrita aqui na equação 1. Tá certo? Então, por exemplo, um exemplo de equação de uma EDO de segunda ordem é a segunda lei de Newton, né? Onde a gente tem a derivada segunda da posição proporcional à força. Essa força ela pode depender do tempo, da posição e da velocidade. Certo? Um caso específico aqui de força. Por exemplo, essa equação 2 aqui, eu coloquei um caso específico de força, certo? Que é a força que aparece sobre uma partícula em queda livre sujeita à resistência do ar. Tá? Então aqui nós temos a força de atração gravitacional, mg, menos mg. E aqui nós temos uma força, né, que eu já passei para o lado de cá, né,
que é proporcional à velocidade dessa partícula. Essa força é chamada força de arrasto, né? Ela está aqui para simular, né, a resistência do ar. Então isso aqui, essa equação 2, ela modela, né, uma partícula caindo num campo gravitacional com resistência do ar. Esse fator B é uma constante que vai regular aí a resistência do ar, certo? Sobre esse corpo, ok? Beleza, ótimo. Então aqui nós temos que resolver a posição em função do tempo, encontrar ela, ok? Mas como é que funciona exatamente uma equação diferencial ordinária, uma EDO? E o que a gente precisa conhecer para resolver ela exatamente? Ou seja, o que é que a gente precisa conhecer dessa equação para que a gente possa resolver ela, e como é que essa equação ela nos dá a posição em função do tempo dessa partícula, certo? Ok? Será que só essa equação aqui, 2, ela é suficiente para a gente encontrar x de t, ou a gente precisa de coisas a mais, além dessa equação? Tá? E a resposta é sim, a gente precisa de coisas a mais. Tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que cada vez que a gente deriva uma função, a gente perde uma informação, tá, sobre essa função, que é a informação de uma constante. Tá? Então lembra, sempre que a gente tiver uma função e a gente derivar ela, toda uma constante que tem aditiva a essa função, tá, vai desaparecer, já que a derivada dessa constante é zero. Então, se eu tenho simplesmente a derivada da função e quiser achar a primitiva, eu preciso de uma informação extra para restaurar essa constante que foi perdida durante a derivada. Okay? Então, como a nossa EDO é de segunda ordem, né, ela possui duas derivadas. Então, duas informações foram perdidas nessa equação. Então, para a gente solucionar essa equação e achar x de t exatamente, a gente vai precisar de duas informações extras, certo? Que são, no caso da equação de Newton, são chamadas de condições iniciais. Como, por exemplo, né, a posição inicial e a velocidade inicial. A gente sabe que se a gente resolver uma equação de Newton, né, segundo a lei de Newton, a gente vai obter uma classe de soluções que variam, que diferem entre si por duas constantes. A posição inicial e a velocidade inicial. Então, para a gente selecionar dentro daquela família de soluções, qual é a curva que descreve a trajetória do nosso objeto, nós precisamos saber a posição inicial dele e a velocidade inicial dele. Okay? Que são duas informações que são perdidas à medida que a gente deriva duas vezes a função para ter a equação. Tá? Na equação ela aparece a função derivada duas vezes, logo, para reconstruir a função, a gente precisa de duas informações extras. Então, o que é que a EDO, então, ela faz com essas condições iniciais que nos permitam obter o valor da função em pontos que a gente não conhece? Né? Como é que ela faz isso? Bom, ela faz isso, né, propagando essas informações a partir das suas derivadas. Né? Se a gente lembrar lá do cálculo 1, né, as derivadas elas são relações entre a função num ponto, né, e a função num ponto próximo a ela. Né? A gente faz até aquela questão do limite, né, quando essa distância tende a zero. Tá? Mas o que a gente não pode perder é a ideia de que ela é uma comparação entre o valor da função em pontos próximos.
Então, é isso que a equação, a EDO faz, né? Ela utiliza a derivada para propagar esses valores que a gente conhece para um ponto próximo a ele que a gente não conhece. Então, por exemplo, se a gente conhece ele na origem, então a equação ela vai permitir que a gente conheça num ponto próximo à origem. Tá? E a gente pode aplicar esse recurso várias vezes para ir obtendo valores cada vez mais distantes daquele ponto onde a gente conhece toda a função. Tá? Okay? Então, vou dar um exemplo aqui que fica claro para a gente, tá certo? Como é que isso acontece quando a gente resolve a equação de forma numérica. Certo? O método numérico, ele é um método interessante, porque ele sempre é capaz de, ele é um método que você sempre é capaz de resolver as equações diferenciais, mas ele tem uns problemas. O primeiro problema dele é que ele é um método aproximado. Certo? Ou seja, a solução obtida, tá, ela vai ser uma solução aproximada. Bem, tá? Essa aproximação acontece, tá, aqui nos valores das derivadas. Certo? Então, a gente vai aproximar as derivadas, tá, por aquele limite, né, lá, que é a posição, por exemplo, a derivada da posição é a posição, né, no instante t mais h, menos a posição no instante t, dividido pelo h, né? Tá? Esse h, ele tem que ser um parâmetro pequeno, né? Porque a gente lembra que a definição exata, né, é o limite quando h tende a zero. Mas esse limite a gente não vai fazer, e aí a gente vai, então, por isso, né, acrescentar um erro, né, na solução. Ok? Como a nossa equação diferencial ela é de segunda ordem, tá, a gente também precisa fazer uma aproximação na aceleração. Tá, ok? Aqui eu fiz a aproximação em termos da velocidade. Certo? Então, é assim que a equação vai fazer com que a gente conheça as posições e as velocidades em pontos afastados, por exemplo, aqui da origem, né, se t for zero, afastados de um instante h de tempo. Ok? Um passo, como a gente chama aqui. Tá certo? Então, se a gente conhece a posição inicial e a velocidade inicial, a gente pode obter pela própria equação 2, botando em t igual a zero, né? Certo? Essa condição aqui. Ou seja, a gente pode relacionar a aceleração em zero à velocidade em zero. Ou seja, a gente pode obter, né, a aceleração inicial. Então, com a velocidade inicial e a equação, nós obtivemos a aceleração inicial. Então, nós temos todas as informações no ponto inicial. Sabemos a posição, a velocidade e a aceleração inicial. Então, a gente pode agora utilizar a equação e as aproximações para obter elas num ponto próximo à origem. Então, utilizando aqui a expressão, a aproximação da derivada da velocidade, né? Podemos escrever a velocidade dessa forma, ok? Se a gente colocar em t igual a zero, né? Então a gente vai ter x de h menos x de zero sobre h. Dessa forma, a gente sabe quem é v0, sabemos quem é x0, dessa forma a gente consegue achar quem é xh. Essa expressão aqui, xh igual a x0 mais v0h. Tá? Ou seja, com a posição inicial e a velocidade inicial, a gente já conseguiu achar a posição no instante h, próximo da origem. Com a aproximação da derivada da aceleração, da velocidade, né, que é a aceleração, a gente pode utilizar o mesmo procedimento, tá, para achar agora aqui a velocidade, né, num instante de tempo próximo ao inicial. Tá certo? Ele depende da velocidade inicial, a gente já sabia, depende da velocidade no instante h, que a gente
Bom, é o que a gente vai obter e depende da aceleração no instante zero que a gente já tinha obtido aqui. Então, substituir, obtive aqui essa expressão aqui de V de H. E o mesmo, né, através agora da própria equação de movimento, a gente pode achar o A de H. Okay? Então, você vê, com a posição inicial e a velocidade inicial, a gente pode obter a aceleração inicial através da equação e, com isso, obter a posição, a velocidade e a aceleração num instante de tempo próximo, H. Lembrando que H tem que ser pequeno, para não comprometer muito a aproximação. Tá certo? E a gente pode utilizar, então, isso recursivamente. Né? Se a gente sabe a posição, a velocidade, tudo no instante H, a gente pode utilizar o mesmo procedimento para passar para 2H, 3Hs e assim sucessivamente. Né? Ou seja, utilizar as mesmas aproximações de velocidade e de aceleração para sempre andando um passo H à frente. Ok? Então, é dessa forma, né, que a EDO propaga essas condições iniciais. Tá certo? É dessa forma que ela consegue, a partir das condições iniciais, obter os valores das funções em instantes próximos. Tá certo? Esse conjunto de condições iniciais, tá, é chamada de superfície de Cauchy. Okay? Então, é muito comum se dizer que uma EDO ela propaga uma superfície de Cauchy. É isso que está querendo dizer aqui, esse procedimento. Okay? Então, ele vai ficando mais claro quando a gente vai fazendo isso numericamente. Tá? É claro que para que esse processo a gente possa ir para um valor muito longe da origem, a gente vai precisar dar vários passos e por isso que é geralmente utilizado ferramentas computacionais para fazer essa série de cálculos. Okay? Eu fiz aqui uma separação nessa aula, porque eu estava achando que ela estava ficando muito longa, então eu vou deixar a parte de solução por séries e método de Frobenius para um outro vídeo. Tá, ok? Vamos terminando esse daqui por aqui e eu vou terminar ele passando aqui um exercício para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Esse exercício é o seguinte, sabendo que a solução exata da equação 2, né, aquela equação de Newton, aqui, solução 2, equação 2, certo? A solução exata, né, analítica dela, é dada por essa condição, essa solução aqui, né? Tá certo? Aqui eu já fui fixado para V de 0 igual a 0. Ou seja, é uma partícula solta do repouso num campo gravitacional com resistência do ar. Tá certo? A solução exata é essa daqui. Então eu quero que vocês calculem a posição, a velocidade e a aceleração desse corpo para t igual a 0,2. Certo? Nesse caso, eu vou fixar os valores, x0 igual a 1, b sobre m igual a 0,3 e g pode usar 10. Certo? Eu quero que você compare esses valores com os resultados obtidos numericamente, ou seja, esses valores aqui, né, ó, a gente obteve. Ó, certo? Então você bota aqui h igual a 0,2 e compara com o valor exato. Ok? Bom, e aí eu vou passar aqui mais um desafio, digamos assim, ok? Que é o seguinte, aqui na apresentação a gente calculou x de h, né, a gente deu um passo, não é isso? A gente sabia o x de 0, o v de 0 e o a de 0 e conseguimos achar o x de h, o v de h e o a de h. Então, a gente pode repetir esse passo para obter o x de 2h, o v de 2h e o a de 2h, tá certo? Então é isso que eu queria saber se vocês conseguem fazer, tá certo? Ou seja, repetir o mesmo procedimento que foi feito agora para obter um segundo passo, ou seja, o x em 2h, o v em 2h e o a em 2h. Não é só botar um 2 no h, né? É utilizar as informações obtidas x de h, v de h e a de h para dar um novo passo para obter nesse novo ponto, tá certo? Se você conseguir fazer, então a pergunta é se a gente consegue então obter um valor melhor
tá? Para as aproximações, né? Que a gente fez, tá certo? Ou seja, para comparar aqui com a solução exata, tá? Foi necessário colocar H igual a 0,2. Tá? Mas se você obtiver o X de 2H, o V de 2H e o A de 2H, você pode então fazer o H igual a 0,1. Tá certo? E aí você então vai ter uma aproximação melhor. Tá ok, pessoal? Então, essa segunda parte aqui é um pouco mais complicada, tá? É um desafio. A gente não vai ficar trabalhando com soluções numéricas nesse curso, tá? Mas aqui é só para ilustrar um pouco esse procedimento, como é que acontece. Tá ok? Bom, para aqueles que forem tendo dúvida, a gente vai tirando essas dúvidas à medida que elas forem aparecendo. Ok? Bom, então vou parar por aqui, vou deixar a parte de solução por séries e método de Frobenius para outra aula. Obrigado.